Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Começamos o nosso diálogo semanal aqui no Canal 20, Paixão por Ribeirão. Hoje, recebendo dois convidados. Eu levei um susto que o Wellington levantou a mão ali com o fio, fui olhar para ver se eles estavam me dando um sinal, por isso que eu olhei para o lado. Mas não tem problema, não. Hoje eu estou recebendo dois convidados importantíssimos aqui de Ribeirão Preto, pessoas ilustres e extremamente participativas da nossa comunidade. Professor José Aparecido da Silva. Zé, muito obrigado por ter estado aqui conosco, por estar aqui conosco e lembrar que foi prefeito do campus da USP, professor da USP, escritor, participou de Feira do Livro, de atividades, de tantos eventos. Bom, enfim, obrigado por estar aqui conosco, a nossa colaboração. Obrigado. O prazer é nosso em compartilhar com você, os seus ouvintes e o Dr. Morandini, compartilhar com o seu público, o seu programa. E já apresentado, Antônio Carlos Morandini, essa pessoa que, bom, tem uma história em Ribeirão Preto de quantos anos, Morão? Comecei com 13 no jornalismo. Não precisamos falar então qual a idade. Não, pode falar tranquilamente, há 56 anos. 56 anos participando. Fazia coluna estudantil no começo. Ativamente no jornalismo de Ribeirão Preto. Sem parar. Obrigado, Morandini. Obrigado a você. Está aqui conosco. Obrigado a você. A proposta do programa eu quero falar um pouco agora que nós temos aí as eleições de Ribeirão Preto já estabelecidas. Nós já sabemos quem vai governar o município nos próximos 4 anos, quem serão os vereadores nos próximos 4 anos, e eu quero saber o que vai acontecer nos próximos 4 anos em Ribeirão Preto, já que nós tivemos situações e movimentos importantes nesses últimos 4 anos de população, de movimentos, de panelaço, e de imprensa, de cancelamento de candidaturas em cima da hora, para trás, para frente, enfim. E eu trouxe dois pensadores de Ribeirão Preto aqui para a gente falar sobre isso. E eu aproveito para trazer o Jornal A Cidade, Dr. José Aparecido da Silva. José Aparecido. Para perguntar para o senhor, aqui é o seguinte, na última terça-feira o Jornal Cidade botou assim: escorpiões assustam vereadores e até galinheiro vira solução. O problema existe desde o ano passado e por dia são encontrados mais de 10 aracnídeos no prédio do Legislativo. A pergunta é, só escorpião assusta vereador? Não, certamente não. O eleitor também. Foi bom que você pensou, né? O eleitor também. O eleitor é o elemento-chave de todo o sistema, todo o processo eleitoral. Eu tenho uma visão de que o processo eleitoral, qualquer que seja ele, de um pequeno município, de um grande município, de um estado e de uma nação como um todo, ele depende muito, talvez por viés de formação, eu digo que depende muito das habilidades cognitivas, para não dizer a inteligência do cidadão, do eleitor. O que eu estou querendo dizer com isso é que as pessoas que têm mais conhecimento, que fazem uso inteligente do conhecimento e são mais inteligentes no seu cotidiano, essas pessoas escolhem os seus candidatos, tanto do executivo quanto de outras camadas, em função da importância, da contribuição, ou de forma mais racional, talvez seja melhor dizer assim, de forma muito mais racional do que emocional.
Aqui na região de Ribeirão Preto, eu acho que nós constatamos isso no segundo turno. Se você observar os dois candidatos, tanto o 45 pode quanto o 55, pode falar. Tanto a Darcy Vera quanto o Duarte Nogueira, ambos tiveram votos em todos os segmentos sociais, nas diferentes camadas de Ribeirão Preto. Mas se você observar, a parte mais afluente economicamente, que eu prefiro dizer, que pertence muito mais a uma elite cognitiva, veja, eu estou usando a palavra elite cognitiva, não estou usando a palavra elite afluente ou elite financeira. O Nogueira ganhou. Numa camada mais emocionalmente envolvida e economicamente talvez menos afluente, a Darcy ganhou. Então, houve esse equilíbrio, no meu entender, entre a parte racional e a parte emocional dentro do processo eleitoral, especialmente no segundo turno. Mas, como a camada menos afluente em qualquer sociedade é assim, a Darcy acabou tendo mais votos. Então, na realidade, você vê esses dois componentes. Inclusive, saiu uma excelente apresentação do número de votos na Folha de São Paulo, mostrando esse equilíbrio. Como eu estou dizendo, ambos tiveram votos em todas as zonas eleitorais. Mas algumas zonas mais afluentes, o Nogueira acabou tendo uma média maior do que a Darcy. Mas como a maioria pertence às camadas menos afluentes, onde as emoções podem ser manipuladas mais facilmente, a Darcy acabou ganhando. Bem, daqui ela vai ter mais 4 anos. Eu divido o processo agora vindouro em três níveis. O primeiro, a própria Darcy, a liderança da Darcy. Eu acho que eu até escrevi isso no jornal A Tribuna, um jornal com coragem, etc., que dá a cara para bater. Mas eu escrevi sobre isso. A Darcy, particularmente, é uma pessoa muito carismática. Ela tem voto. Ela ganha voto. Ela sabe usar as emoções. Ela é uma pessoa que sabe se comunicar. Portanto, ela é um componente extremamente importante no processo eleitoral local. Ela é uma líder que eu chamo carismática e talvez muito mais. É uma liderança autêntica. O que significa uma liderança autêntica? Não, mas peraí que eu quero entrar na Darcy daqui a pouco. Só pegar o Morandini, que foi presidente da Câmara e foi vereador. E eu toquei nesse assunto do escorpião, Morandini, mais de uma maneira metafórica, naturalmente, porque eu acredito que quando você foi presidente da Câmara e tantos anos vereadores, você não teve escorpiões, a população, que eu chamo, que o Zé Aparecido falou um negócio importante, quer dizer, a metáfora dos escorpiões é o eleitor, né? É o eleitor em si que é quem pode assustar um vereador no seu movimento. E é disso que eu queria saber. Você não passou por movimento popular ou passou, não me lembro, por movimento popular igual essa Câmara dos últimos 4 anos passou? Não. Mas isso é fruto da democracia. Isso daí faz a aeração, né? Te bota oxigênio para você vencer desafios. Mas a minha grande preocupação, o meu grande temor é a questão dos que não foram votar. Não só os que não foram votar, como votaram em branco e nulo. Que chegou a um número de 25%, uma coisa assim. Muito mais. Mais que 25%. Muito mais que isso. Isso daí me preocupa. Por quê? Aquele que escolheu Darcy, aquele outro que escolheu Nogueira, estes se posicionaram. Os que votaram nulos abjetaram a ambos. O que votou em branco... Ou a política. Ambos ou a própria política sim, em mas si. O que votou em branco, lo stesso, como diz o italiano. Quer dizer, tanto faz quanto fez, mas não se posicionou. E quem não foi votar? Ele não foi instado a votar e preferiu pagar uma multa simbólica de R$ 3,61 a que cumprir com o seu dever cívico. Isso quer dizer que a situação, o status quo
não era, vamos dizer, atrativo para esse eleitor. Nem para vereador, nem para prefeito. Não, para vereador ainda votaram. Há uma série de atrativos, particularidades, familiares, etc. Mas para prefeito. E isso quer dizer que nós temos uma gama muito grande de pessoas que não participam ou não querem participar do chamamento cívico da solução dos problemas da cidade. Mas o pessoal está bravo com o político, Zé. Mas você Morandini. pode estar bravo com o político, mas você tem o dever de, quando você votar em alguém, cobrar deste alguém uma atitude pertinente com a promessa dele pré-eleitoral. Eu vinha vindo para cá hoje, continuo no meu escorpião, hein? Continuo no meu escorpião. Vinha vindo para cá hoje, eu estava ouvindo a rádio Band News e uma declaração do presidente da Câmara, Cícero Gomes da Silva, dizendo que você conhece muito bem a Casa do Legislativo, Morandini. Nós aumentamos de 20 para 22 vereadores. E não tem onde alojar esses 2 vereadores. Lá não tem sala para esses 2 vereadores. Foram perguntar ao presidente da Câmara, o que o senhor vai fazer? Ele falou, nada. Mas como assim nada? Ele falou assim, eu não vou pedir uma concorrência para fazer um bloco, para fazer alguma coisa civil aqui no prédio. Para isso, porque a população vai falar que nós estamos mexendo com dinheiro, que é tudo sacanagem, que é não sei o quê, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Eu acho que o certo é a prefeita Darcy Vera pedir uma reforma do prédio. Quer dizer, o presidente da Câmara, num ato, foi a Câmara quem determinou, a prerrogativa era correta, a lei facultava fazer isso e tem que fazer as 2 salas. Absolutamente correto. Eles tomaram uma outra providência. Em primeiro lugar, aumentaram um cargo na mesa que não custa nada porque ninguém da mesa ganha onde estão. A mais. Nada. Ganha como vereador só. Não há nem verba de representação para o presidente e para os membros da mesa. Agora, de uns tempos para cá. Então, o que acontece? Ele colocou mais um cargo na mesa, que fica mais um à frente dos outros vereadores, e colocou mais 2 no plenário, mais um no plenário. Um no plenário. Um na mesa e um no plenário. E vai fazer o quê? Vai colocar dentro das salas da presidência, por exemplo, tem a sala anexa da presidente, ele vai dividir, ou a sala de comissões, que tem várias, ele vai dividir, colocar um que é da mesa ali, certo? E vai fazer uma sala, ou aproveitar-se de uma sala lá embaixo. Eu entendi, mas doutor, o que eu pergunto é a atitude filosófica, a atitude do presidente da casa, filosófica em si. Ele não pode gastar. Não, e se ele tem orçamento? Mas ele não pode gastar. A chegada de 2 novos vereadores tem um impeditivo de se gastar a mais a verba do legislativo. A mais do orçamento. Exatamente. Mas se sobra o orçamento, ele está sobrando. O ano passado, a Câmara devolveu 5 milhões e onde fez a Avenida Henri Nestlé. Para fazer a frente também ali da... Não é verdade? Sim. Se ele tem no orçamento, ele pode fazer, Morandini. Veja, ele eu tem. acho que o orçamento da Câmara deve ser guardado as proporções. Funciona de forma análoga a qualquer orçamento de qualquer autarquia, qualquer administração. Deve ter as diferentes alíneas para serem gastas, exceto o próprio salário. Que não é para mexer. Veja, o assunto é interessante, mas eu acho que é de complexidade muito pequena. O que eu quero chamar? Qualquer Câmara não é, deve ter, de forma agradável, um espaço de trabalho, ter as condições ótimas de trabalho, os funcionários também. É como a universidade, a gente precisa de laboratório, precisa de sala de professor, nós precisamos de um ambiente que tenha um limiar mínimo para que as pessoas possam exercer de forma adequada, saudável, inteligente o seu papel. Eu acho que aí precisa analisar o que o presidente da Câmara está dizendo quando ele não vai fazer nada. Eu acho que é obrigação fazer. Claro. Deixar condições mínimas para que todos os 22 vereadores tenham condições plenas para o seu exercício. Agora,
vamos ser um pouquinho mais drástico. Eu acho que o Morandini concorda comigo. Aquela Câmara, por dentro, é feia. Por fora, é bonito. Fala, por fora presidente. é um prédio muito vistoso. É feio, presidente. Eu acho, mas por dentro é terrível. Tempos atrás, não é há um ano, eu fui ao banheiro lá e eu disse para o Capela, que eu me encontro com mais frequência. Olha, é melhor destruir tudo e fazer um novo. Eu acho que tem que ter condições boas de trabalho, sistema computadorizado, ar-condicionado. Telefonia, para que as pessoas possam ter prazer comunicação, estrutura, carro. Se preocupa com tudo, não vai preocupar menos com isso. Menos com isso. Então, mas por isso eu que estou acredito dizendo que é um mal menor. Vocês colocaram certinho o problema do escorpião. O presidente deve estar com o escorpião no bolso. Será? Com certeza. Esse escorpião chama povo, Morandini, ou não? Não. Ele vai botar a mão lá, ninguém quer botar a mão em Porque esse escorpião deve chamar povo. Não, isso eu conheço bem o Cícero, não é do meu relacionamento íntimo. É uma pessoa corajosa, é uma pessoa que conhece bem o cenário. Eu acho que ele não vai ter medo de dar condições na hora certa, de trabalho. Né? Na hora certa. Ele não tem muita essa preocupação de que está gastando mais ou está gastando menos. Eu acho que, pelo que eu posso perceber dele, ele gosta de fazer as coisas bem feitas e dar boas condições de trabalho. É evidente que alguns vereadores atendem mais lá no loco. Esse será o próximo presidente. Isso você está dando em primeira mão? Não, isso é certeza. Isso não precisa botar bombasticamente e nem tocar as trombetas. Por quê? É certeza. Porque não tem outro. Uai, mas e a prefeita vai colocar... Não tem outro que conheça a estrutura do Legislativo, que conheça o funcionamento do Legislativo, a não ser que o Parada quisesse. Jorge Parada. Jorge Parada. Eu vou chamar o intervalo, nosso primeiro intervalo, eu vou voltar daí. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso diálogo semanal aqui com a gente no Canal 20 da NET Paixão por Ribeirão. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare. Seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599. você merece ter. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminous, Luminous, Luminous. Um lindo visual. Luminous. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso diálogo comigo, Edmo Bernardes, e recebendo hoje o professor José Aparecido da Silva e o jornalista Antônio Carlos Morandini, de
tantos anos aqui prestando serviços à comunidade de Ribeirão Preto. Morandini, você terminou o bloco falando que não tem outra pessoa. Por quê? Não tem outra pessoa porque o momento da Câmara é delicado? Não é problema de delicadeza. É aquela história de saber o funcionamento. O Capela, por exemplo, teria condições também, mas o Capela não quer. Porque te toma muito tempo. Te toma muito tempo e é muita responsabilidade. Porque hoje a figura do presidente é do tomador de conta. Mesmo que ele acerte em tudo, mas alguém erra, ele vai pagar pelo erro deste alguém. É a mesma coisa lá na USP. É o tomador de conta que é responsabilizado. Mesmo que ele olhe, mesmo que ele tome conta, direito, mas se alguém errar, quem paga o pato é o prefeito. Então fala, prefeito, por favor. Obrigado. O prefeito do campus da USP. Quem foi acaba sendo prefeito. Prefeito claro. Sempre, né? Etc. Isso é uma... Essa colocação do Morandini é um fato, né? Quer dizer, Mas eu você vejo tem um ao orçamento lado, lá. O Morandini levantou um aspecto muito importante, que é o conhecimento. De fato, eu acho que o Cícero tem uma liderança local, e se você observar os 22 que foram eleitos, o Cícero tem essa, vamos chamar essa grande virtude, a gente chama atributo de liderança, que é um grande e vasto conhecimento da máquina tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Né? Do Legislativo, da Câmara e da Prefeitura comercial, do Executivo e do Legislativo e também do Judiciário. Ele conhece a estrutura, não só... O caminho das pedras. Não só, ele está usando o caminho das pedras, mas ele tem um conhecimento. Ao lado disso, o outro atributo que eu falo muito importante, que o Cícero... Não estou fazendo demagogia, eu nem converso muito com o Cícero, conversei uma ou duas vezes ao longo da minha vida. É como eu vejo o cenário político dos nossos vereadores. O Cícero sabe fazer uso inteligente do conhecimento que ele tem. Ao lado disso, ele tem um outro atributo fundamental, que é a capacidade dele relacionar-se com todos os segmentos. E ser algodão entre cristais. Não é? De outros partidos. E ele tem um atributo, ele sabe ser duro quando necessário e sabe ser manso quando necessário. Por isso que as pessoas atribuem a ele. Veja, e também o quarto atributo, o que é a liderança? Quando ocorre a liderança? A liderança ocorre quando nós, outros, atribuímos a alguém o papel de líder. E todos na Câmara, em geral, atribuem ao Cícero esse papel de líder. Não é? Ele faz bem isso ao longo dos últimos anos. Você vê que ele dá o uso bom da palavra, ele lembra um artigo mais antigo, um cenário mais antigo, a experiência. Muitas vezes as pessoas falam que tem muitos projetos inconstitucionais, mas não pode esquecer o outro lado, que é o lado da vereança. É a ansiedade, a angústia dos vereadores em fazerem propostas, em enviarem propostas. Muitas vezes você encaminha mais ou menos aquela colocação que os antigos, né, sempre dizem, dá uma de João sem braço, né? Mandamos para frente e esperamos para ver o que ocorre. Esse é o lado político. Tem muito João sem braço, Morandini? Não é questão disso. Ele falou assim de uma forma de alguém jogando para frente, porque para atender... Pressão, né? É pressão. E o que acontece é o seguinte, existem leis que você pode fazer desde que não gerem despesas, certo? E que não são vícios de iniciativa. Isso é, são leis pertinentes ao Executivo e que a Câmara não pode interferir no gerenciamento. Mas, por outro lado, a grande maioria destas leis pode estar dentro de um contexto de uma mensagem da Prefeitura que manda para a Câmara e que você pode emendar quando está nesta fase de verificação e de apreciação da Câmara e fazer o que você quer através de um projeto de lei na emenda. Certo? Aí você pode. Então, muitas vezes, você usa do projeto de lei, que é aquela questão de vício de iniciativa, e não faz na hora certa, na hora da emenda.
certo? Então você tem que saber a hora certa. Daí é que eu digo que você precisa ter experiência para você dar o caminho certo. Outra coisa, um vereador que não conhece os meandros da prefeitura, muitas vezes vai padecer no purgatório e nunca vai chegar ao paraíso. É o caso, por exemplo, você tem direito constitucional de receber o 1/10 da sua verba da Câmara Municipal, portanto, uma verba X em 12 prestações, daí 1/10. Bom, se você não tem contato com a máquina dentro, não é o secretário, é dentro com os funcionários de carreira que acompanham isso. Você, para poder receber uma verba, você tem que abrir um código, depois desse código você tem que ter autorização disso, daquilo, para você receber. Então, se você não conhece, você vai ficar esperando na Câmara a chegada do dinheiro e vai só se lembrar que tem que chegar quando o pessoal não receber o seu salário e começar a te cobrar. Então, você tem que saber. Claro, os novos que agora chegaram, eles vão aprender daqui 2 ou 3 anos. E aí já está terminando. Inês é morta e não fizeram nada. Ô, professor, agora deixa eu encerrar a sessão Câmara, mas vai voltar ao assunto Câmara. Quais são, ou vamos falar, os desafios dos próximos 4 anos da Prefeitura de Ribeirão Preto? Estou começando com o Zé. Morandini, pode interromper, pode somar, pode falar, porque vai sair saúde, educação. Quais são o orçamento, porque a Prefeitura deve bastante em Ribeirão Preto. Quais são os próximos desafios? Bem, é difícil comentar sem fazer grandes discursos, né? A gente precisa ser breve. Bem, como eu vejo o problema. Eu estava dizendo em algum segmento no início que eu vejo o atual governo em 3 grandes componentes, eu poderia dizer assim. Primeiro, a personalidade da Darcy, que eu disse para você que me parece muito, sem qualquer demagogia, eu estou dizendo para você, guardadas as proporções com as grandes lideranças, é uma liderança carismática, é uma pessoa que mexe com o lado emocional do povo em geral, e é uma liderança autêntica, ela vive. Eu fico admirado como ela conhece cada bairro, cada rua, cada líder dos diferentes segmentos sociais de Ribeirão. Até os cachorros por nome. Não, me impressiona. Eu sempre digo isso e às vezes eu faço uma crítica a mim mesmo. Eu ambicionei sair candidato a prefeito de Ribeirão Preto, mas eu diria que eu não conheço 1/10 ou 1/100 dos detalhes que comprou um GPS? Eu teria que comprar, talvez até muito mais. Mas, ok, então, para ser rapidinho, esse é o componente que é a liderança. Ela é realmente uma líder. A minha preocupação é se ela vai ficar 4 anos. Morandini. Não só pela ambição dela, depois o Morandini não, vai ficar 4 anos ou não? Ambição, porque daqui 2 anos nós temos ainda um processo eleitoral muito grande. E há a intenção do partido dela, PSD, embora ela tenha me negado aqui a sua intenção de sair, mas o Kassab quer lançá-la para as alturas, porque ele confia nela, para ela sair a senadora da República. Olha aí. Então, veja. Então, esse é um ou futuro. Ou, nem que for para mexer no doce como governadora. Vixe. Agora, vamos ao segundo componente. Esse é o primeiro da Darcy. Ela negou. Sozinha, falou que não. Ela vai negar sempre. Ela jurou de pé junto. Jurou de pé junto o processo. Agora, ela tem voto para isso. No momento, ela tem voto para isso. Eu diria que ela precisa, aí puxando um pouquinho para a área mais acadêmica, ela precisa ter um pouquinho mais de uma camada intelectual superior, sem qualquer arrogância. São os multiplicadores. Ela precisa ter um canal, ela precisa ser mais intelectualizar mais. Aí vem o segundo componente, porque senão eu não vou dar espaço para ele aqui daqui a pouco. Não, mas vai debater. Por causa do tempo, respeito ao tempo. O segundo componente é a equipe. Eu não quero generalizar, mas o comentário que eu ouço na academia e outros segmentos na qual eu compartilho mais, alguns jornalistas em princípio,
A equipe é muito ruim, sempre foi muito ruim. Eu vou falar de alto e bom som, sem qualquer receio. Eu acho que precisa melhorar. Você quer dar nome ou deixa no genérico? Não quero dar nome. Tem pessoas muito competentes em alguns domínios, mas eu diria que são raros. A equipe... Agora, alguns sempre dizem para mim de forma assim, Aparecido, você é muito arrogante, porque você não sabe que o salário é baixo. Mas eu não estou pensando nisso. O salário é ruim, o salário... Aí vem um monte de justificativa. Mas eu estou dizendo, a equipe é ruim de ideias. Mas quem é competente? Que você pode enumerar dessa equipe? É mais fácil. Vamos lá. Eu diria, inclusive ela quer trocar, não é? É a Adriana Silva, eu acho que eu já falei, senhora... Eu não sei se o Morandini concorda, para mim, senhora a eterna competente. secretária da Cultura. E os jornais estão noticiando que querem colocar um político no lugar. Ou 2 políticos no lugar. Eu já disse em outras ocasiões, em gestões anteriores, que não tinha secretário de Cultura. Tinha alguém, mas não tinha alguém que conheça cultura. A Adriana conhece. A secretária da Educação eu tenho também muito simpatia. A Débora Morandini. A Débora. Profunda conhecedora, né? É uma senhora muito dedicada, muito afetuosa. Ela conhece os bastidores do ensino, não é? Especialmente o ensino que a gente chama básico, que é aquele que a prefeitura deveria cuidar. Eu acho que a prefeitura não deveria cuidar de cursinho e nem da tal de Fortec. Eu acho que não deveria cuidar disso. Isso é jogar dinheiro pelo ralo em termos de legislação, mesmo porque não é obrigação da prefeitura cuidar do ensino mais elevado, nem universitário. Dessa equipe de governo competente? Não, eu estou sinalizando essas duas Então pessoas. Você falou sobre o carisma da prefeita, a equipe da prefeita e qual é o terceiro item? Isso. Então deixa eu acrescentar mais um nome, porque... É importante. Depois você vai... O secretário, o Fuad, Abranche, né? secretário de Obras. Também é uma pessoa muito competente. Coincidentemente, os 3 que você citou já tiveram aqui comigo. Você vai comigo. dizer, tem vários competentes. O Estênio, eu acho que deve ser a pessoa que... Caiu no colo dela sem querer e... É um cara competente, porque saúde tem... Veja, diferentes níveis, é difícil explicar em poucas palavras. Tem níveis de complexidade. Tapar buraco é muito fácil, basta você ter dinheiro e tapar os buracos. Mas saúde, educação, são elementos muito complexos. O problema da saúde não está em mais hospital, na minha visão, não está em mais médicos, mais equipamento. Está no próprio sujeito que busca a saúde, no próprio paciente. Saúde é um cuidado de longa vida. Você tem que cuidar da sua própria saúde. Se você se prevenir e tomar medidas adequadas, você vai evitar muitas filas, você vai evitar comprar muitos medicamentos. Isso é uma maneira inteligente. Não vamos entrar em detalhe. O terceiro, é o orçamentário, é o cenário econômico social. Eu acho que a prefeitura não precisa poupar. Eu acho que eu fui prefeito do campus, graças a Deus, a gente nunca se preocupava com a folha de pagamento, não é? Como ele já brincou comigo, o Gasparini também sempre brinca, é gostoso ser prefeito do campus porque a gente não se preocupa com o orçamento, a folha de pagamento. Isso de fato é bom. Mas veja, eu acho que ela não deve poupar. Está beirando 80 milhões, né? Vamos ver o negativo, né? O déficit da prefeitura. Ou um pouquinho mais. Eu acho que não deve poupar, tem que empatar. Agora, isso também, essa dívida, é um pouquinho pela ambição, mas é uma ambição positiva da Darcy e da equipe, especialmente dela. Quando eu vejo pela televisão, eu posso aí inferir a ansiedade dela em fazer, em embelezar, em dar dinamismo à administração. Isso envolve dinheiro. Você precisa priorizar. Então, ela precisa fazer de forma inteligente, priorizar considerando. Eu sempre digo assim, complexidade 1, 2, 3 mais elevada, o atendimento, a amplitude de atendimento. O segmento se atende um segmento muito pequeno, muito grande, extremamente grande, e também a rapidez com que você resolve o problema. Tem alguns problemas, como saúde e educação, não são 4 anos, não são 8 anos. A Polônia, para dar um exemplo, como nação,
demorou 20 anos para fazer uma reforma educacional. Conseguiu fazer. E ao fazer, simplesmente aumentou em 20% o seu PIB. Então guarda as mesmas, o Chile, a mesma coisa. Só que demora 20, 30 anos para fazer uma reforma desse. Mas precisa ter continuidade, né? Tem que ter continuidade. Esse é o tem que problema. ter continuidade. Nunca dizer... Que é o mal, né, Morandini? Esse é o grande Então, mal. o fato de dever não me preocupa muito. Me preocupa se isso vai aumentando numa progressão geométrica. Aí precisa ficar muito atentivo para o problema. Eu vou chamar mais um intervalo, é o nosso último intervalo, e nós voltamos daqui a pouquinho. E eu vou logo de cara para o Morandini para perguntar, Morandini, os desafios da Prefeitura para os próximos 4 anos. Veja as mensagens aí dos nossos anunciantes, daqui a pouquinho a gente está de volta. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Ah, olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café. Um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café. Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o nosso diálogo aqui no canal 20 da NET. As pessoas que vêm aqui recebem um presentinho do nosso programa. Vocês vão jantar no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. O pinguim lá do Shopping Santa Úrsula se chama Pinguim Grill porque lá tem os cortes de carnes do Barbacoa. Todos os grelhados do Barbacoa, que são espetaculares, né? Aquele elenco de carnes do Barbacoa, você só tem no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Então o Pinguim oferece a vocês. O chopp é o mesmo, né? O chopp é o mesmo, em qualquer lugar. Então o doutor José Aparecido, Obrigado. Morandini com as suas esposas, vão lá. É o Morandini, vírgula, com a sua esposa, professor, com a sua esposa. É lógico. Você falou Morandini com a sua esposa. Desculpa. Senão o chopp também fica escuro, viu? E também, Zé, vocês estão recebendo aqui juntos um estacionamento com manobrista lá do Shopping Santa Úrsula, para vocês pararem o carro. Vocês vão tomar um café no Doc Café, também do Shopping Santa Úrsula. Obrigado. Vão comer um petit gâteau na Ice by Nice, lá do Shopping Santa Úrsula. E vão ao Cinépolis, também com as esposas, assistir um filme nas salas Stadium, aquelas salas gostosas do Shopping Santa Úrsula. Então também tenho aqui o convite para vocês dois. E vão também ao Luminus masculino do Shopping Santa Úrsula, o Luminus Homem, Barbearia e Engraxataria, porque hoje vocês, para engraxar sapato, é uma dificuldade em Ribeirão. É uma dificuldade. Então vocês vão ao Luminus, lá no Shopping Santa Úrsula, engraxar o sapato e escolher ou cortar o cabelo e fazer a barba. Também no Shopping Santa Úrsula. Então tá aqui, barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Tá tudo aí para vocês passearem. É um prazer. Prometo que o ano que vem eu vou cortar, porque agora é Papai Noel, não é festa. Já vai deixar a mensagem. Já vou deixar um pouquinho. Morandini, é com você. Prefeitura de Ribeirão nos próximos 4 anos. Primeiro, precisamos ter leis que complementem o plano diretor. Nós não temos. Parcelamento e uso e ocupação do solo. Imagine uma cidade que está
estourando num boom imobiliário muito grande, sem estas condicionantes. Plano viário. Você está numa cidade que tem um carro para 1,5 habitante. Obviamente que no centro da cidade, com toda a desestrutura do trânsito, nós temos veículos estacionados em ambos os lados das ruas que não deixam fluir o tráfego de veículos grandes, longos como ônibus, e não vou falar de caminhões porque ali é a proibição, mas fica um congestionamento total, a pasmaceira, que depois é descontado o tempo nas correrias dos bairros com N acidentes que acontecem. Então nós precisamos ter isso e mais. Os senhores vereadores precisam pensar. Fiz alguns cursos no exterior a convite dos governos de lá. Da Alemanha, por exemplo, onde acompanhei o tipo de grandes conselhos que eles têm. São conselhos dos quais participam, lá não vou falar do cortador de cana ou da usina, mas do que aperta o parafuso ao dono da fábrica. E que se estabelece, por definição, um plano decenal ou vintenal. E você tem nas faculdades o prefeito técnico, que vai colocar todo aquele plano em funcionamento. O prefeito eleito, o prefeito político, ele não vai mexer no doce, como se diz. Não vai mexer no plano. Ele vai fazer a aplicação de tudo que está ali, que tem orçamento, que tem tudo, certo? Para 10 ou 20 anos. Só vai poder mexer o prefeito eleito se, porventura, houver uma mudança de características do setor que está sendo dirigido, administrado. Então, vamos dizer, nunca houve uma enchente no bairro, mas a partir daquele momento houve, porque nós tivemos impermeabilização das ruas, etc. Obviamente que o prefeito eleito pode mudar aquilo que está pré-estabelecido. O prefeito que é convocado, que é contratado, é técnico, ele vai aplicar tudo dentro da mais alta lisura, senão ele está perdido para o resto da vida. Não consegue emprego nenhum mais. Você sonhou essa noite, Morgandini? Não, eu participei disso. Eu estou achando que você sonhou essa noite. Participei disso e passei a maior vergonha. Por quê? Porque eu estava aprendendo sobre trânsito, um cidadão falava em alemão, versão simultânea, e eu participava e mostrando o maior entendido de trânsito da Europa, Herr Millard, e ele falava em inglês, em alemão, e a versão era em português, quando ele parou no meio a explanação e disse assim: tem alguém de Ribeirão Preto no português claro, fluente? Eu levei o maior susto. Que vergonha aquele trânsito. Falei, como é que em português? Em português. Meu Deus. Eu sou casado com uma ribeirão pretana que mora na esquina da Carlos Gomes com a Tamandaré. E eu estou sempre lá e vejo que vergonha. Ninguém cuida do trânsito. Depois ele esteve aqui e me mostrou. Isso que eu estou falando, essas barbáries, são porque ele me mostrou. Certo? Além de falta de um planejamento viário. Nós não temos nada. A Avenida do Tanquinho, que era para ser feita, fizeram 2 quarteirões. Se essa avenida tivesse pronto, se ela buscasse o tráfego da Via Norte e o trouxesse até Leão 13, você puxava todo o trânsito dos carros que vêm da região para as faculdades particulares. Quer dizer... Professor, eu brinquei com o Morgandini se ele sonhou essa noite, porque naturalmente o que ele mostra, o que ele coloca é o nosso sonho. Mas nós temos faculdades aqui, como a FAAP, que está fazendo o City Manager, que é a preparação do City Manager. O gerente de cidades, né, seria mais ou menos isso.
Mas eu não vejo nenhum político no Brasil ou grupo de políticos dispostos a olhar com essa visão do Morandini, a olhar com essa visão de crescimento, de desenvolvimento, com projetos, como você falou, decenal, vintenal, qualquer que seja ele, eu não vejo nem Mas na eu tenho Câmara só Federal, para lugar complementar. nenhum. Eu vou deixar aqui um problema, um ovo de dinossauro. Hoje, nós temos aqui um boom de desenvolvimento da construção civil. Então, o pessoal vem de São Paulo, os grandes investidores, empurram vamos dizer, as ruas para cá, as que existem, para lá e tal, loteamentos existentes. Chegam aqui quais aves de arribação. Chegam, é esse o lugar? Não quero saber. Aí o DAERP timidamente vai lá e fala, olha, há necessidade de vocês participarem numa cota à parte da água que vocês vão usar e do esgoto que nós vamos ter que ter emissário para levar para as adutoras lá e tal, e para o tratamento. Perfeitamente. Dentro do loteamento, eles fazem as ruas direitinho, obedecendo a lei Otto Cirilo Leumann, que exige que o loteamento tenha toda a infraestrutura, então eles vão e fazem guia, sarjeta, naquela área. Só que depois, a prefeitura que se afomente para colocar equipamento comunitário, escola, comércio e gaste o que quiser, a prefeitura é que tem que se virar. A prefeitura tem que se virar para levar as grandes adutoras de água e o receptor de esgoto e mais. As vias de penetração para levar o transporte coletivo até lá. Se não for para o dono, que tem dinheiro, tem carro, etc. tal, para as empregadas, para os seus serviçais. E também para eles. E também para eles. Então, isso tudo é carência de Ribeirão Preto. Grandes vias que cortariam a cidade, diametrais, norte, sul, leste, oeste, sul, sudoeste, etc. Nós não temos nada. Se você não chegar pela Pascoal e NEC, com todos os problemas quando das chuvas ou não, e do trânsito e congestionamento, você tem que pegar a Costa e Silva para desembocar na Amin Calil, ou pegar a Via Norte, que vai cair no mesmo lugar. Com algumas variantes para você ir para o West Shop, o West Shop vai para a faculdade, etc. Tal. Jardim Antártica. O resto, meu filho, só tem algumas outras, como Vladimir Meireles, João Fiuza, mas ligam nada a coisa nenhuma. Caramuru, que vai para lá, Pio XII, que passa a ser a continuidade da João Fiuza. Quer dizer, não a própria Costábile Romano, que não tem contato com nem a Costábile Romano liga a presidente Kennedy, ali a Castelo Branco, e depois tem a outra que vai a presidente Kennedy, até o novo shopping, enfim, finito. Professor. Eu entendo. O problema, esse é um problema que eu chamo complexo, que é o problema do... Mas tem que enfrentar, né? Como diz o Morandini, tem que enfrentar. Não, mas, veja, tem que enfrentar. Mas aí você vai dizer que eu sou arrogante, não é? Eu uso a palavra arrogante porque quando o problema é muito complexo, precisa de muita inteligência para resolver. E com isso você precisa de pessoas inteligentes. Não são quaisquer que podem empreender ou estudar ou analisar uma tarefa desse porte. Porque o trânsito, nos dias atuais, veja, todo mundo quer o conforto do seu carro, todo mundo quer o carro maior. O comerciante quer parar na porta. Né? É fácil de adquirir o carro hoje, né? São muitas prestações, financiamento muito fácil, não é? O governo precisa faturar, atualmente eliminar o IPI, mas a economia depende muito dos veículos automotivos ou automotores em geral. Isso é um panorama. Mas nós temos exemplos saudáveis de soluções sustentáveis. Vamos pensar em Curitiba com o Jaime Lerner, não é? Grande urbanista. Grande urbanista. Arquiteto. Não é? Eu acho que de família... transformou em urbanista de família, depois da sua administração em Curitiba. De família muito inteligente, são judaica, não é? Encontraram
algumas respostas muito importantes para Curitiba. É evidente que deve sofrer na periferia, como toda cidade gigantesca, problemas similares à de Ribeirão Preto. Mas tem uma cidade aqui perto, que é Uberlândia, que está, não é, uma cidade aliás, exemplar, um exemplo em termos de diametrais. Exemplar até na, como é que chama, na cobertura do... Aonde ficam as pessoas esperando o ônibus. Os pontos de ônibus. Já começa por aí, os pontos de ônibus. Já começam... Lá com ar-condicionado, com tudo, em determinados pontos, você chega, vai, senta, poltrona, ar-condicionado e acabou. Isso. Tem Agora, até jornalzinho. Eu me lembro, tempos atrás, eu acho que o Morandini deve ter um conhecimento e uma lembrança maior. Eu me lembro que num passado mais remoto, a CODERP foi criada como o espírito pensante de Ribeirão Preto. Não é uma entidade, uma instituição para receber recursos, é uma instituição para pensar Ribeirão Preto. Para gerar. Não é? Para gerar ideias. É evidente que algumas ideias... Até chama Companhia do Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto. Não é? É como se fosse, como teve na Venezuela, muitos anos atrás, um Ministério da Inteligência. Mas não era FBI, CIA, não é? A CIA, FBI, não é? Era um Ministério de Inteligência, para pensar em termos de como vai ser o futuro. O Tundizi fez isso em São Carlos, o antigo presidente do CNPq, não é? Que ensinava ciência na cozinha. Ele organizou um grupo, não é? Pessoas muito capazes intelectualmente. Quando eu falo capazes intelectualmente, são pessoas que têm o conhecimento, fazem um uso inteligente do conhecimento. Para ele falou do trânsito aqui. Aqui em Ribeirão Preto tinha o Werner Alquivist, marido de uma psicóloga que você já entrevistou em algum momento, a Raquel. O Werner é um dos maiores especialistas europeus em transporte coletivo. Nunca, ele ficava 6 meses aqui e 6 meses na Universidade de Lund. Não é? Porque ele estava, na época, com a mulher aqui, e tinha trabalho lá, ele é um dos maiores especialistas sueco em transporte coletivo. Nunca foi chamado para verbalizar nada. Mas também puderam, pegaram os trólebus daqui, entregaram de graça, falaram que eles não podiam andar, e depois eles foram funcionar em Recife. Até Araraquara. Até em Araraquara. Então, para terminar, eu acho que esse é um problema complexo, não é? É um problema que você não vai evitar mais veículos, não vai evitar acidentes. Tem alguns tipos de acidente, que é acidente com jovens de alta velocidade. Eu já escrevi muito sobre isso, que são de difícil solução. Você não vai evitar o uso do celular no trânsito, não. O que precisa é pensar o trânsito de Ribeirão Preto, como ele disse muito bem, para os próximos anos. E fazer esse programa, não sair dessa linha. Não é botar cidadão só para pegar com o radar a velocidade X. Você tem que preparar, inclusive, agora, o segredo é o transporte coletivo. Eu prometo que nós vamos fazer outro programa, porque esse programa não teria fim se a gente continuasse aqui, mas o horário, infelizmente, é 1 hora de programa, vira um bate-papo que parece que é muito rápido. Mas eu prometo que nós vamos repetir esse bate-papo. Professor, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Vamos repetir isso sim, porque esse conhecimento seu é muito importante para a gente poder estar entregando aqui para o nosso telespectador a visão de todo mundo do que nós merecemos e queremos para a nossa Ribeirão Preto. Muito obrigado. O seu programa é um programa inteligente. Imagina. Obrigado por estar aqui com você e o Morandini. É realmente uma enciclopédia ambulante no sentido bonito da palavra, uma enciclopédia inteligente da cidade. Morandini, obrigado. Eu costumo dizer o seguinte, 3 pessoas, ele falou que a prefeita conhece bem Ribeirão Preto, mas tem 3 pessoas que conhecem muito bem Ribeirão Preto. Um se foi, que era o Wilson Toni, que você sabe disso. O segundo é o Cícero, e não nessa ordem, eu só estou elencando as 3 pessoas, e o terceiro é você. Por isso, para falar de Ribeirão Preto, tem que ter você. E muito obrigado por ter estado aqui comigo. Só uma perguntinha, você falou para deixar uma perguntinha. Como é que se faz uma lei de cidade limpa sem votar a questão da lei maior
que é do mobiliário urbano. Eu prometo, tá prometido que eu vou repetir o programa com esses dois aqui, que nós vamos falar de cidade limpa, nós vamos falar do trânsito de novo, nós vamos falar de construção de obra, de orçamento, nós vamos entrar mais nos detalhes de Ribeirão Preto, porque hoje era um programa genérico sobre os próximos 4 anos de Ribeirão Preto. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pela audiência. Você sabe aonde fica a Honda Koi? Fica aqui, na Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 354, ao lado da Atri Fiat e pertinho do estádio do Comercial. Venha conferir toda a linha Honda 2012 e 2013 em uma das concessionárias mais modernas do Brasil. Venha nos conhecer, a família Honda Koi espera por você. Vem! Honda Koi, Maria de Jesus Condeixa 354. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visitas a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limousine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já. 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos no mesmo sonho. Márcio Tatu, Rua Marconde Salgado, 1134, Sala 3, fone 3636-2810. Colégio Anchieta, da educação infantil ao ensino médio. Valoriza o conhecimento e assume o compromisso de sucesso de seus alunos. Matrículas abertas e informações 3623-3301.